Olá, meu nome é Nelson Conde Lobo Martins, eu sou pediatra da equipe de neonatologia da Rede Saúde Mater Dei. Bem-vindos ao primeiro Congresso Mineiro Online de Pediatria. Nós vamos falar sobre as complicações da cicatriz umbilical, especificamente sobre a persistência das estruturas embrionárias e sobre o granuloma umbilical. O nosso objetivo é fornecer informações para que o pediatra, o neonatologista esteja apto a abordar, a fazer o diagnóstico diferencial, a saber encaminhar corretamente crianças que apresentem complicações na cicatriz umbilical, como essas que nós estamos vendo. Ou mesmo essa criança de 4 anos de idade, que há vários anos apresenta esse aspecto da cicatriz umbilical. Bom, os nossos objetivos iniciais serão os seguintes. Nós vamos fazer uma revisão da embriologia e da anatomia do cordão umbilical. Como a maioria das complicações do cordão umbilical são devidas à persistência de estruturas embrionárias, vamos rever que estruturas embrionárias são essas. E no final nós vamos rever o diagnóstico diferencial e o tratamento do granuloma umbilical. Falando agora sobre a embriologia do cordão umbilical. Eu coloquei esse esquema de um feto de 5 semanas para a gente poder ver como estão essas estruturas nesse momento. Com 5 semanas, o cordão umbilical já está bem formado. A gente tem os vasos umbilicais e essas duas estruturas, saco vitelínico e alantoide. E para que servem essas estruturas? O saco vitelínico tem a função de nutrir o embrião no início da sua formação. E a alantoide, ele armazena as escórias do metabolismo embrionário. Só que à medida que se forma a placenta é que vai cumprir essa função. Então essas duas estruturas elas vão regredir, elas vão atrofiar e regredir. Quando elas não regredem completamente, é que a gente tem as complicações do cordão umbilical, que a gente vai ver logo em seguida. Nesse esquema aqui eu coloquei para a gente ver mais detalhadamente o seguinte. O saco vitelínico ele se conecta com o embrião pelo ducto ónfalo-mesentérico. Então, ónfalo referente ao cordão umbilical e mesentérico referente ao intestino. Então, o saco vitelínico que tem a função de nutrir o embrião, ele se conecta pelo ducto ónfalo-mesentérico ao intestino primitivo do embrião. E a alantoide, que tem a função de armazenar escórias, ela se conecta ao que mais tarde vai ser o trato urinário do embrião, que nesse momento aqui é a cloaca. Então é importante a gente guardar essa relação, ducto ónfalo-mesentérico com o intestino, e a alantoide, que mais tarde a gente vai chamar de úraco, conecta-se com a bexiga. Nos mamíferos, essas estruturas regridem, mas nos animais que não têm placenta, então eu pus aqui um esquema de um ovo de galinha para a gente entender melhor, essas estruturas vão ter que permanecer durante toda a formação do embrião. Então o saco vitelínico, que tem a função de nutrir o embrião, que é a gema do ovo, ele vai estar presente durante todo o processo, ele não vai regredir, e a alantoide também, armazenando as escórias. Então se a gente for comparar aqui o embrião de répteis e aves, o embrião de mamíferos placentários, a gente vai ver que nos répteis e nas aves, animais que botam ovos, as estruturas estão bem presentes durante todo o tempo. Nos mamíferos, assim que a gente tem a formação da placenta, as duas estruturas vão regredir e deveriam desaparecer, virar um cordão fibrosado. Nesse outro esquema, eu pus para a gente ver um outro aspecto da anatomia do cordão umbilical. Aqui é um embrião de 5 semanas, que a gente já comentou, mas com 10 semanas, o cordão vai ter esse aspecto. Os vasos umbilicais, um cordão já fibrosado, que é a alantoide, e o ducto ónfalo-mesentérico e o saco vitelínico já também regredindo. Nessa fase, o intestino do embrião ele faz uma volta fora do abdômen, um loop extra-abdominal. Oportunamente, essa alça intestinal vai retornar para dentro do abdômen e a parede abdominal vai fechar-se. Quando isso não acontece, a gente tem as onfaloceles. E, finalmente, perto do final da gestação,
o embrião o feto já formado, o que a gente vai ter de estrutura no cordão umbilical é isso aqui. Um cordão umbilical com os 3 vasos, 2 artérias e uma veia, um cordão fibrosado conectando ou não, essa conexão aqui pode persistir ou não. Isso aqui pode regredir também. Conectando-se ao intestino, que é o ducto ónfalo-mesentérico fibrosado, que era o saco vitelínico, e o outro cordão fibrosado, que era a alantoide, conectando-se na bexiga do feto. Então, gente, vamos agora fazer um resumo dessa embriogênese. No início da embriogênese, o cordão umbilical é constituído por 4 vasos sanguíneos, 2 artérias e 2 veias, além do ducto vitelino e da alantoide. Na 8ª semana, o ducto vitelino, a alantoide, assim como a veia umbilical, ficam obliterados. O ducto vitelino ou alantoide persistentes, eles vão se manifestar como um cordão umbilical alargado no recém-nascido. E eles podem se apresentar como uma infecção, um extravasamento persistente de fezes ou de urina. Vamos mostrar agora alguns esquemas de o que acontece quando o ducto ónfalo-mesentérico, estruturas do ducto ónfalo-mesentérico persistem. Então eu coloquei aqui uns esquemas, veja que as manifestações são múltiplas. Vamos aqui, na letra A é quando persiste apenas um tecido ectópico aqui próximo da cicatriz umbilical, isso aqui é chamado de cisto umbilical. O aspecto externo é normal da cicatriz umbilical, só que a presença desse cisto que tem mucosa ectópica pode causar sinais inflamatórios ali ao redor do umbigo. A gente pode apresentar também um seio umbilical, então uma covinha profunda no umbigo, que muitas vezes vai estar conectada por uma banda fibrosa ao ilho do neném. Nesse caso aqui, há uma banda fibrosa também, mas a mucosa ectópica ela está exteriorizando, você está externa. É chamado pólipo umbilical. A letra D, a gente tem uma corda fibrosa unindo a cicatriz umbilical com o ilho, e no meio dessa corda fibrosa pode se formar um cisto. Esse cisto ele vai ser assintomático na maioria das pessoas, mas se ele se infecta, aí nós vamos ter os sintomas. E a letra E, a gente tem o caso mais frequente, que é quando fica um divertículo no intestino. É o divertículo de Meckel. O divertículo de Meckel, se ele tem mucosa ectópica gástrica, ali vai haver produção de suco gástrico e provocar uma úlcera na região. E essa úlcera, então, pode sangrar. Então, o divertículo de Meckel com mucosa ectópica gástrica é uma das principais causas de hemorragia intestinal no lactente. E na letra F, a gente tem, o caso mais exagerado de persistência do ducto ónfalo-mesentérico é quando ele fica completamente patente. Nesse caso, vai haver saída de fezes pela cicatriz umbilical. Eu peguei aqui umas outras imagens de atlas de anatomia para a gente ver. Então aqui, ó, quando fica o divertículo de Meckel somente, quando tem o divertículo de Meckel com uma banda fibrosa, esse caso, gente, pode acontecer o quê? Rotação. Então, obstrução intestinal por rotação do intestino nesse ponto. E, eventualmente, a gente vai ter, como estamos vendo aqui, o ducto ónfalo-mesentérico completamente patente. Essa outra imagem mostra aquela banda fibrosa com a formação de cistos que podem se infectar. Ou a gente vai ter a banda com um seio, que vai ter mucosa intestinal aqui na maioria das vezes, que vai se manifestar como uma secreção, uma umidade persistente, secreção ou inflamação. Então, do ducto ónfalo-mesentérico, a gente viu aqui as situações. Vamos ver agora casos clínicos dessa situação. Antes, eu queria mostrar aqui uma cintilografia com tecnécio. O pertectanato marcado com tecnécio, ele tem afinidade pela mucosa gástrica e ele é usado para fazer diagnóstico de divertículo de Meckel com mucosa gástrica ectópica.
Então aqui a gente vê uma cintilografia, a mucosa gástrica bem marcada e a presença dos vestígios de Meckel com mucosa gástrica ectópica. Então vamos ver alguns casos clínicos. Isso é uma criança com 16 meses de idade que vinha apresentando esses sinais inflamatórios desde os primeiros meses de vida. Então finalmente foi pedido um ultrassom que mostrou uma imagem cística intraabdominal. E o que mostrou tratar-se então de um cisto do ducto ónfalo-mesentérico. Era uma mucosa ectópica, era um tecido ectópico com células pancreáticas, exócrinas. Então elas secretavam enzimas proteolíticas, o que fazia ficar essa inflamação persistente aqui. Aqui um outro caso, uma criança com um pólipo na região do umbigo, que tratava-se dessa situação. O diagnóstico é feito por biópsia, que mostra a presença de células intestinais. Um outro caso clínico, os autores bem parecidos, né, mucosa ectópica, pólipo umbilical, só que nesse caso os autores relatam que havia saída de alguma quantidade de mecônio por aqui, de fezes por aqui. Então havia um ducto ónfalo-mesentérico patente. Os ductos ónfalo-mesentéricos patentes, às vezes, se manifestam de forma mais evidente. Nesse caso aqui, desde o nascimento, foi observado a presença de mecônio no interior do cordão umbilical. Então era um ducto ónfalo-mesentérico completamente patente, manifestando-se no nascimento. Então, sobre ducto ónfalo-mesentérico é isso. Acho que deu para pegar bem alguns casos clínicos. Vamos ver agora o que acontece com a persistência do úrico. Vou mostrar aqui também as principais sequências do que pode acontecer. O úrico pode estar completamente patente, então ele conecta o interior da bexiga no umbigo, então vai haver a saída de urina por aqui. Isso pode se manifestar como jatos de urina saindo pelo umbigo ou apenas uma umidade persistente na cicatriz umbilical. Quando o úrico se fibrosa, mas não completamente, se fica persistente a parte distal, a gente vai ter um pólipo umbilical. Se o que persiste é a parte proximal, a gente vai ter um divertículo de bexiga. E pode acontecer o meio termo, oblitera-se a parte proximal e a parte distal, mas fica um cisto no meio do caminho. Então vamos ver aqui agora casos clínicos. Esse bebê tinha cicatriz umbilical alargada, com essa característica, e sempre uma umidade na região. Era um pólipo umbilical. Aqui um bebê com a cicatriz umbilical também bastante alargada, úmida, e o suspeitoso da persistência do úrico foi passado uma sonda, e essa sonda saiu aqui pela cicatriz umbilical, mostrando então um úrico completamente patente. Assim também como nesse caso, a hora que a bexiga contraiu, o bebê, em vez de urinar por baixo, saiu um jato de urina aqui por cima. Nesse caso é um bebê do sexo feminino. Quando é um bebê do sexo masculino, com úrico completamente patente, tem que ser afastada a possibilidade de uma obstrução, como uma válvula de uretra posterior também. Então a persistência do úrico seria como se fosse uma válvula de escape que foi criada por causa daquela pressão. Nesse caso aqui, pode ser feito o exame contrastado, que vai mostrar aqui a persistência do úrico. Esse é outro caso também. Esse é do sexo masculino, como a gente tinha comentado. A saída de urina pela cicatriz umbilical, umbigo alargado, e a imagem contrastada mostrou a comunicação da cicatriz umbilical com a bexiga do neném. Aqui um outro caso, um bebê já maior, apresentando inflamação, hiperemia periumbilical. O ultrassom mostrou uma presença de um cisto ali na região, era um cisto uracal. Eu coloquei esses dois casos um próximo do outro aqui para a gente ver que são muito semelhantes. Nesse caso aqui era persistência de estrutura do ducto ónfalo-mesentérico, nesse caso, cisto de úrico. Então nem sempre
a gente vai saber de cara se é uma estrutura uracal ou uma estrutura do ónfalo mesentérico. As duas situações podem se sobrepor clinicamente. E o cisto úrico, muitas vezes, ele pode se manifestar, como eu falei, ser assintomático no início e quando ele infecta, ele se manifesta. Foi esse caso aqui, que começou a crescer uma massa abdominal, era um cisto de úrico. Mesma coisa esse outro caso, esse bebê tinha uma cicatriz umbilical bem alargada, então foi feita uma tomografia que mostrou um grande cisto comunicando a região umbilical com a bexiga do bebê. Um cisto uracal. Então a gente vê alguns casos de persistência do ducto ónfalo-mesentérico e do úrico. Uma outra anormalidade que pode acontecer no cordão umbilical do neném é uma hérnia de cordão umbilical. A hérnia de cordão umbilical, ela se manifesta pela presença de alças intestinais junto aqui ao cordão umbilical. É como se fosse uma pequena onfalocele. Os autores desse trabalho, eles chamam atenção porque ao nascimento quase que foi clampada essa região. Isso, o que teria trazido consequências enormes para o bebê. Então, uma pequena onfalocele é chamada de hérnia do cordão umbilical quando o defeito da parede abdominal é menor que 4 centímetros. É um defeito que surge no primeiro trimestre, como a gente viu naquela época que a alça intestinal deveria retornar para o interior do abdômen, mas ela persiste fora e ela contém alças intestinais. E não poderia deixar de falar da hérnia umbilical, né, gente? A hérnia umbilical todo mundo já viu, ela está presente em 10% dos bebês após a queda do cordão umbilical. Ela regride espontaneamente na maioria das vezes e ela rarissimamente ou quase nunca traz complicações como torção ou estrangulamento. Então, para encerrar, vamos falar aqui, persistência de estruturas embrionárias, diagnóstico diferencial. Se tem um aspecto de granuloma, pode ser o quê? Um granuloma umbilical mesmo, pode ser um pólipo uracal ou um pólipo do ducto ónfalo mesentérico. Pode também ser uma onfalite. Se a cicatriz umbilical tem sinais inflamatórios ou descarga úmida ou purulenta, pode ser persistência do úrico ou persistência do ducto ónfalo mesentérico, ambos patentes. Uma massa infraumbilical pode ser um cisto de úrico ou um cisto de ducto ónfalo mesentérico. Se o bebê tem hemorragia intestinal, tem que diferenciar o divertículo de Meckel como causa gástrico-ectópica. E muitos casos de obstrução intestinal por rotação ou por invaginação, quando a invaginação é ilio-ileal, tem que se pensar no divertículo de Meckel ali na região. E finalmente, gente, eu queria enfatizar que o tratamento definitivo das malformações por persistência das estruturas embrionárias com origem no ducto ónfalo mesentérico, ou vitelo intestinal, ou na lantoide, o úrico, sempre são cirúrgicos. Então, o pediatra analisando, vendo o quadro, pode pedir a propedêutica inicial, tentar fazer o diagnóstico diferencial, mas o tratamento definitivo vai ser cirúrgico. Vamos falar agora sobre o granuloma umbilical. Em condições normais, em recém-nascidos saudáveis, com cuidados de higiene adequados, etc., a base do umbigo cura-se e cai rapidamente, ficando coberta por epitélio escamoso, logo o cordão cai. Epitélio escamoso, pele, né, gente? E com menos frequência, pode haver um tecido de granulação muito pequeno na base. Quando esse tecido é muito pequeno, ele eventualmente vai se resolver dentro de alguns dias. Mas em outros casos, entretanto, o granuloma vai crescendo e vai persistindo. Embora a causa exata desse granuloma não seja conhecida, a sua formação parece estar relacionada com um processo inflamatório exagerado, com uma infecção subclínica, com atraso na separação do coto umbilical. Histopatologicamente, isso é importante. O exame histopatológico, ele mostra que o granuloma consiste principalmente de células fibroblastos, células endoteliais, vasos sanguíneos, algumas células inflamatórias e um tecido edematoso. Eles não possuem elementos neurais. Então agora são imagens do granuloma umbilical. Acho que a imagem fala por si só. Você vê que pode ter algumas
variações no aspecto de coloração. Então, às vezes, são casos de granuloma umbilical, que eu peguei da literatura. E aí, então, vai ter o diagnóstico diferencial, né, gente? Em alguns casos, o pediatra vai ver ali e falar, não, isso é um granuloma umbilical. Mas, eventualmente, pode tratar-se, como a gente viu no assunto anterior, de um pólipo uracal ou um pólipo onfalomesentérico. E isso está repleto na literatura desses casos. Aquele, por exemplo, foi um caso que eu mostrei anteriormente de um cisto umbilical de origem do ducto onfalomesentérico, que é muito parecido com o granuloma. Esse caso, relatado na literatura, mostra exatamente isso. Uma criança que tinha esse aspecto no umbigo, que foi tratado inicialmente como granuloma, mas a propedêutica, a cirurgia depois evidenciou a presença desse ducto onfalomesentérico patente. Aqui é a mesma coisa, um artigo onde fala que o que se presumia ser um granuloma umbilical acabou sendo a remanescente do ducto vitelo-intestinal. Mesma coisa nesse caso, um cordão umbilical com aquele aspecto, realmente a gente vê que aqui parece ter um aspecto mais de mucosa mesmo, né? E como foi feito o diagnóstico? O estudo anatopatológico de um pequeno fragmento mostrou que eram células intestinais. Então é importante fazer esse diagnóstico diferencial porque o tratamento é completamente diferente, né, gente? Num a gente vai tentar cauterizar, no outro vai ser uma ressecção cirúrgica, uma cirurgia ampla que tem que ser feita. Como esse aqui. Um outro caso da literatura que havia esse aspecto avermelhado, uma massa avermelhada na região umbilical e estava conectada a um divertículo de Meckel. Então, falamos sobre o diagnóstico diferencial, vamos falar agora sobre o tratamento. Na maioria dos casos, o que a gente suspeitar de um granuloma umbilical vai ser um granuloma umbilical mesmo, né? Então, se tem aquele aspecto típico, característico, não precisa ser feito propedêutico, não precisa ser feito exame nenhum, o pediatra pode prescrever um tratamento. Mas qual que seria esse tratamento? Então, tradicionalmente, tem sido usado o nitrato de prata, mas eu pergunto, o nitrato de prata é a melhor opção? Por quê? Qual é o problema do nitrato de prata? É uma substância cáustica, cauterizante. E há vários relatos na literatura de complicações por nitrato de prata, em geral queimaduras. Se o médico optou por prescrever nitrato de prata, recomenda-se que ele mesmo faça a aplicação no consultório. O bebê teria que vir todo dia para o médico fazer a aplicação. Prescrever nitrato de prata para os pais aplicarem em casa é um risco muito grande, como mostra esses outros casos aqui de aplicação de nitrato de prata. Então, qual seria outra alternativa ao nitrato de prata? Então, por causa dessas complicações, tem sido aventadas outras possibilidades de tratamento. Então eu fui procurar na literatura o que você tem preconizado, tentei artigos recentes dos últimos 5 anos. Esse caso aqui, por exemplo, é um artigo da China que eles usaram doxilina no tratamento do cordão umbilical. Eles alegam que os antibióticos da classe das tetraciclinas têm um efeito antiangiogênico, anti-inflamatório, que poderia ter uma eficácia. E realmente eles aplicaram doxilina em pó no cordão umbilical, e eles tiveram aí 80% de melhora com 5 dias de tratamento. E em alguns casos que não melhoraram, eles repetiram mais 5 dias, no segundo tratamento deu mais de 90% de eficácia. Seria uma opção, mas a gente sabe que arranjar doxilina em pó para aplicar no bebê, um antibiótico. Esse outro artigo aqui da Dinamarca, notem que eu estou pegando aqui, falando sobre onde foi publicado o artigo, porque nós temos artigos de países de primeiro mundo e artigos de países em desenvolvimento. Nós vamos ver a diferença. Nesse caso aqui, eles fizeram uma comparação entre clobetazol, que é um corticoide potente, com o nitrato de prata, como se o nitrato de prata fosse o padrão. O que eles acharam que realmente o clobetazol foi tão eficaz quanto o nitrato de prata. Esse trabalho ele recebeu muitas críticas, muitas cartas foram enviadas, porque os leitores questionavam a questão de usar um corticoide potente por um tempo prolongado. Eles aplicaram o corticoide por 1 semana, às vezes 2 semanas. Esse outro trabalho aqui do Japão também comparou
a aplicação do esteroide tópico, eles usaram betametasona com o nitrato de prata. Então foi um trabalho de não inferioridade, um controle randomizado. Eles também acharam bons resultados com o corticoide, mas aí com essa questão, tendo que aplicar 2 semanas, eventualmente, de tratamento para que houvesse a resolução do granuloma. Então a gente já viu aqui corticoide, já vimos toxilina, mas durante esse período todo, eu vi referências nesse trabalho sobre a questão do sal que poderia ser usado. Eu então fui procurar, que história é essa de usar sal? Isso foi em 2018, 2019, eu procurei que se havia publicações recentes sobre essa questão. E eu encontrei, na verdade, uma primeira publicação sobre esse assunto num jornal indiano, no Indian Pediatrics, de 83. Eu não consegui o trabalho na íntegra, mas no resumo, o autor mostrava que ele usou sal de cozinha em mais de 100 pacientes com ótimos resultados. Então eu fui procurar trabalhos mais recentes sobre isso, e em 2016 foi publicado esse trabalho na Turquia. Eles fizeram a comparação do granuloma umbilical, o tratamento do granuloma umbilical, quando não havia disponibilidade de nitrato de prata, eles usaram sal de cozinha. Eu vou apresentar rapidamente esses trabalhos aqui, gente. A conclusão desse autor foi o seguinte: no momento, a aplicação de sal de cozinha comum é sugerida se o nitrato de prata não pode ser usado como primeira opção. Em pacientes com quadros resistentes, a excisão cirúrgica deve ser feita após descartar outros problemas. Aquelas questões do ducto ônfalo-mesentérico, úrico. Trabalho da Turquia. Do Nepal, agora em 2018, esses autores publicaram uma análise de custo do tratamento com sal versus o nitrato de prata num centro privado durante 4 anos. Eles tiveram ótimos resultados e eles, na verdade, recomendaram o seguinte: a terapia com sal é associada com menor complicações, menor tempo de recuperação e menor custo, obviamente, comparado com o nitrato de prata. Portanto, a terapia com sal deve ser recomendada como o padrão ouro do tratamento para o umbilical granuloma. Em 2018 aqui. Da Austrália veio esse artigo em 2019, então o autor pôs esse título interessante, temperando o granuloma umbilical, a compressa de esteroide ou uma pitada de sal. E aqui eles relataram um caso desse paciente que já tinha sido tratado por 1 semana com corticoide, foi tratado por 2 semanas com aplicação de álcool no granuloma sem resolver. Eles então aplicaram sal e o resultado foi esse. Em 4 dias resolveu o granuloma. 2019 também, um trabalho da Índia, mesma coisa, uma pitada de sal, uma técnica modificada para o tratamento do granuloma umbilical. Esses autores, tem uma descrição mais completa do trabalho aqui, eu vou falar mais rapidamente. Quem quiser pode voltar ao vídeo e ver a descrição. Mas a conclusão foi a seguinte: eles pegaram, se eu não me engano, 17 crianças e fizeram uma aplicação do granuloma, no granuloma com uma pitada de sal, cobriram com micropore e avaliaram 24 horas depois. E houve resolução completa do granuloma em todos os 17 pacientes. Esses autores descrevem aqui essa técnica. Então, estamos vendo aqui a aplicação de sal sobre o granuloma, a oclusão e pré-tratamento e pós-tratamento 24 horas depois. Então, o sal, gente, parece criar um ambiente hiperosmolar e literalmente secar o granuloma. Essa técnica de deixar 24 horas ocluído e tudo, tem algumas críticas, se poderia haver absorção de sal e provocar uma hipernatremia no recém-nascido. Esses autores não relataram nenhuma complicações. Agora, em 2020, foi publicado um trabalho da Etiópia. Então eu estou mostrando para vocês o seguinte, gente: os trabalhos com sal são todos da Índia, da Turquia, da Etiópia, teve aquele da Austrália. Então os países em desenvolvimento é que estão publicando esses artigos com sal. E nesse caso aqui,
os autores também relatam um caso de um bebê com um granuloma umbilical que já vinha sendo tratado, já estava até com aspecto inflamatório, e eles mostraram que o tratamento com sal é efetivo, é facilmente disponível, com custo baixo e resolve bem o granuloma umbilical. Então eles mostram aqui pré-tratamento, aqui no segundo dia, aqui no terceiro dia da aplicação do sal, resolução completa. E aí eu fui ver o seguinte, tem algum país desenvolvido, alguma publicação de país desenvolvido, eu não achei nenhum artigo publicado por autores americanos ou europeus. Mas eu encontrei nesse folheto do NHS, que é o sistema público inglês, nesse folheto que é fornecido para os pais, Treating Your Baby's Umbilical Granuloma, tratando o umbilical granuloma do seu bebê, o que eles propõem? Eles propõem como eu devo tratar o granuloma. Você pode tratar o granuloma com simplicidade e segurança aplicando o sal de cozinha comum. Eles recomendam aqui aplicar uma pitada de sal, deixar 10 minutos e limpar, e fazer isso 2 vezes ao dia durante 3 dias. Esse outro folheto aqui do NHS também, só que de outra parte da Inglaterra, Information for Parents and Carers. Então é para os pais mesmo esse folheto. Eles mostram aqui sobre o uso do sal. Estudos recentes provaram que o sal é eficaz tratando o granuloma umbilical. O sal parece puxar a água e secar o granuloma. O que eles recomendam fazer? Aplicar uma pequena pitada de sal de cozinha no granuloma umbilical, cobrir com uma gaze e deixar por 30 minutos. Depois fazer a limpeza, repetir esse procedimento 2 vezes por dia durante 3 dias e está resolvido. Eu procurei também outras referências, encontrei esse site espanhol, que recomenda tratar o granuloma umbilical com o sal de cozinha. Também aqui eles recomendam deixar 20 minutos, 2 vezes ao dia durante 3 dias. Se notará que no segundo e terceiro dia o granuloma se reduz, muda de cor e vai se curando graças a essas aplicações. E o que eu achei interessante é que nessas minhas procuras sobre referência de sal de cozinha no granuloma umbilical, eu acabei topando no Baby Center Fórum, o fórum que as mães têm lá para discussão de casos, né? Então acho importante o pediatra tá vendo não só as referências da literatura médica, mas saber o que os pais também estão lendo por aí na internet. Nesse caso, olha só, gente, olá meninas, meu bebê também teve granuloma umbilical, levei ao pediatra que receitou antibiótico, que eu achei um absurdo, pois ele não tinha sinais de infecção. Acabei encontrando na net o blog de um pediatra português que recomendava sal grosso. Fui ler mais um pouco, procurar os fundamentos e vi, etc. Então eu fiz isso, como recomendado pelo médico. Pus algumas pedrinhas de sal grosso em um granuloma e cobri com micropore. Pus também um pedacinho de gás em cima do umbigo. Coloquei à noite e pela manhã o granuloma escureceu e começou a cair. No dia seguinte caiu sem complicações. Então até nos sites aí leigos, essa técnica já está sendo recomendada. Finalmente eu encontrei esse site de pediatria em inglês. É um site da London School of Pediatrics, e o que eles falam eu pus aqui o sumário. Os granulomas umbilicais são comuns, eles podem causar desconforto, estresse para os pais, mas eles raramente são graves para os bebês. Então a aplicação de nitrato de prata que tem consequências, que tem complicações, eles recomendam que deve ser evitada. O sal é seguro, eficaz e praticamente de graça. E ele deve ser promovido entre os nossos colegas. E a ilustração que eles põem nesse site é essa aqui, uma pitada de sal. Bom, gente, então era isso que eu queria falar sobre o tratamento do granuloma. Eu espero que essas informações tenham sido úteis. Bom congresso para todos e obrigado.